Bom, pessoal, vamos dar continuidade ao nosso estudo sobre os crimes hediondos e equiparados. Estamos na nossa terceira videoaula sobre esse tema, falando da Lei 8.072, trazidas com o pacote anticrime, né? Dando continuidade ao estudo de quais são os crimes hediondos quais são os crimes que são considerados hediondos de acordo com o artigo 1º da Lei dos Crimes Hediondos. Bom, estamos agora no inciso 2. O inciso 2 diz que o roubo é crime hediondo se ele for circunstanciado pela restrição da liberdade da vítima, circunstanciado pelo emprego de arma de fogo ou pelo emprego de arma de fogo de uso proibido ou restrito e qualificado pelo resultado lesão corporal grave ou morte. Bom, eu coloquei para vocês aqui o link de 3 videoaulas no meu canal sobre o crime de roubo, que fala de cada um desses tipos de roubo, certo? Para que vocês possam recordar. É importante estudar também esse tema por uma doutrina atualizada, por quê? Porque o pacote anticrime ampliou demais as hipóteses de hediondez relativas ao crime de roubo. Até a entrada em vigor da Lei 13.964, a gente tinha como hediondo apenas o latrocínio, né? Quando da violência empregada e em razão da prática do crime de roubo ocorrer a produção do resultado morte, né? Que esse resultado morte precisa vir ao menos culposamente, né? Enfim. Agora, a partir do final de janeiro desse ano, de 2020, além do latrocínio, nós temos outras 4 modalidades de roubo que passaram a ser etiquetadas como hediondo, né? O roubo circunstanciado pela restrição da liberdade da vítima, que é a gente tem, nesse caso, uma majorante da pena do crime de roubo, de 1/3 até a metade, se o agente mantiver a vítima em seu poder restringindo sua liberdade, né? E aqui entende-se que essa restrição da liberdade da vítima deve perdurar um tempo juridicamente relevante, né? Ou seja, que o autor do delito deve permanecer com a vítima em seu poder por tempo superior àquele estritamente necessário para a execução do roubo, ou para assegurar o produto do crime, ou para não ser localizado pela polícia, né? Por exemplo, ladrão que quer subtrair o automóvel de alguém mediante grave ameaça. Abandona a vítima 1 hora depois numa estrada deserta, no lugar mais afastado, evitando que a polícia seja rapidamente acionada, né? Então, aqui nós temos um exemplo de roubo circunstanciado pela restrição da liberdade da vítima, certo? Temos também o roubo circunstanciado pelo emprego de arma de fogo, que está no parágrafo 2º-A, inciso 1 do Código Penal, que foi incluído em 2018 pela Lei 13.654. E aqui nós temos uma majorante também, a pena é aumentada de 2/3 se a violência ou ameaça é exercida com o emprego de arma de fogo, né? E aí o que é arma de fogo? É aquela arma que arremessa projéteis, né? Empregando a força dos gases, de pólvora, enfim. E aqui não basta a mera existência da arma de fogo, né? Lembrando, tem que ficar comprovado o efetivo emprego daquela arma, tá? Que aí, como é que fica comprovado o efetivo emprego da arma, professora? Pelo uso efetivo para concretizar a grave ameaça, né? Ou a violência, quando, por exemplo, o revólver é apontado na direção da vítima, como também pelo porte ostensivo, né? A vítima é constrangida com a exibição da arma sobre as vestes do criminoso, tá? E aí, essa modalidade também é considerada agora crime hediondo, no caso do emprego de arma de fogo, né? Não é hediondo o roubo circunstanciado pelo emprego de arma branca. Tem que ter cuidado nisso. Nessas aulas também eu falo sobre isso, tá? Nem também é considerado crime hediondo aquele crime de roubo que é majorado pela destruição ou rompimento de obstáculo mediante o emprego de explosivo ou artefato análogo que cause perigo comum, tá? Diferente do caso do furto, que nós vamos ver já já. E também, quanto ao roubo, é crime hediondo se o roubo é circunstanciado pelo emprego
de arma de fogo de uso proibido ou restrito, né? Se a violência ou grave ameaça foi exercida com emprego de arma de fogo de uso restrito ou proibido, a pena deve ser aplicada em dobro, né? A pena prevista no caput do 157 deve ser aplicada em dobro, é o que diz o parágrafo 2º B do artigo 157 do Código Penal, né? Que foi acrescentado também pelo pacote anticrime, tá? E aí, nós temos um decreto, que é o decreto 9.847, também de 2019, que define a arma de fogo de uso restrito e de uso proibido, lá no artigo 2º, tá? E nós temos também o roubo qualificado pelo resultado lesão corporal grave e pela morte, né? Então, é importante aqui que você percebe que a expressão lesão corporal grave foi utilizada aqui em sentido amplo. Abrange não só a lesão corporal grave propriamente dita, tá? Mas também a lesão corporal gravíssima, que aí o resultado agravador pode ter sido suportado pela vítima quando ocorreu a subtração, né? Ou foi suportado por um terceiro, tá? E aí é dominante o entendimento no sentido de que, caso ocorra uma lesão corporal leve, resultante do emprego da violência durante a prática do crime de roubo, não constitui essa qualificadora, né? Por conta do princípio da consunção, nem quando acontece vias de fato também não. Só quando ocorre, enfim, lesão corporal grave ou gravíssima. E quanto ao roubo qualificado pela morte, né? Nós temos uma pena bem elevada, uma pena de reclusão de 20 a 30 anos e multa também. E aqui, a gente só tem o latrocínio quando ocorrer a produção do resultado morte durante e em razão da execução do crime de roubo, seja o crime de roubo próprio ou impróprio, né? E então, é um crime qualificado pelo resultado. O que significa isso? Significa que o resultado morte pode ser atribuído ao agente tanto a título de dolo direto ou dolo eventual, quanto a título de culpa. Não se trata aqui de um crime preterdoloso, dolo no antecedente e culpa no consequente, porque o resultado agravador pode ser atribuído ao agente a título culposo ou a título doloso. Então, se a morte da vítima foi produzida dolosamente pelo agente durante a subtração patrimonial, seja porque desejou essa morte da vítima, o dolo direto, seja em virtude do emprego da violência exagerada, que é o dolo eventual, ele vai responder pelo crime de latrocínio, tá? E o que também vai acontecer se o resultado morte tiver sido produzido a título culposo, por exemplo, um disparo acidental da arma durante o assalto, tá? Em ambas essas situações, o resultado morte sendo atribuído a título de dolo ou de culpa, o crime de latrocínio é considerado hediondo, tá? É perfeitamente possível que um delito preterdoloso seja considerado hediondo, né? Basta você ver o exemplo do crime hediondo de epidemia com resultado morte que nós ainda iremos estudar, né? Que o resultado morte é provocado a título de culpa, tá? Então, o coautor que de maneira consciente, pessoal, participa de um crime de roubo armado, ele responde pelo crime hediondo de latrocínio, ainda que o disparo fatal tenha sido efetuado por um dos seus comparsas, né? Porque se ele tinha consciência de que o crime de roubo estaria sendo executado com emprego de arma de fogo, era no mínimo previsível que esse resultado morte poderia acontecer, tá? E prevalece o entendimento que é desnecessário, inclusive, saber qual foi dos coautores que desferiu o tiro, tá? Então, fica aí o convite para quem quiser recordar. Assista essas aulas que estão disponíveis nesses links que eu estou colocando aqui, que eu também vou deixar na descrição desse vídeo. O que mais? Temos o crime hediondo de extorsão, tanto a extorsão qualificada pela restrição da liberdade da vítima, ocorrência de lesão corporal ou morte, que é a do artigo 158, parágrafo 3º, que nós tivemos também essa inclusão agora com o pacote anticrime,
como também é hediondo o crime de extorsão mediante sequestro e na forma qualificada, né? Todas as modalidades do artigo 159, caput, parágrafos 2º e 3º, são considerados crimes hediondos, tá? Eu tenho também videoaulas sobre isso, para quem quiser recordar, certo? Só falando um pouco sobre o crime de extorsão, né? Por força dessa lei, por força do pacote anticrime, dessa lei 13.964, esse delito de extorsão do parágrafo 3º, extorsão qualificada, é considerado hediondo, tá? Então, extorsão qualificada pela restrição da liberdade da vítima, ocorrência de lesão corporal ou morte, é considerado crime hediondo, certo? Então, o crime de extorsão qualificada, previsto no artigo 158, parágrafo 2º do Código Penal, não é considerado hediondo. É considerado hediondo o crime de extorsão do artigo 158, parágrafo 3º. O do parágrafo 2º não foi incluído no rol dos crimes hediondos pelo pacote anticrime, certo? Quanto ao crime de extorsão mediante sequestro, que é o do 159, tá? Todos são considerados hediondos, tá? A extorsão mediante sequestro é crime hediondo independentemente da modalidade, certo? Quer na modalidade simples, quer na modalidade qualificada pelo sequestro que dura mais de 24 horas, se o sequestrado é menor de 18 anos ou maior de 60 anos, se o crime é cometido por banda ou quadrilha, né? Não importa, todos são considerados crimes hediondos. O que mais, professora? Em relação ao estupro do 213 e o estupro de vulnerável do 217A, tá? O crime de estupro, ele pode ser praticado por meio do constrangimento de alguém mediante violência ou grave ameaça. Constranger alguém mediante violência ou grave ameaça a quê, professora? Constranger a conjunção carnal, né, que é a introdução completa ou incompleta do pênis na cavidade vaginal, ou também constranger alguém mediante violência ou grave ameaça a praticar ou permitir que com essa pessoa se pratique outro ato libidinoso. Então, aqui incrimina-se não apenas o fato de o autor constranger a vítima a praticar outro ato libidinoso, né? E nesse caso vai existir uma efetiva participação da vítima, ainda que forçada, mas também a conduta de quem faz a vítima permitir que com ela se pratique esse ato, né? Nessa hipótese aqui, a vítima tem uma participação forçada, mas uma participação exclusivamente passiva. Esse constrangimento deve visar a prática de ato libidinoso, ou seja, um ato lascivo, voluptuoso, que objetiva dar prazer sexual ao autor, certo? E aí, o crime de estupro, seja em qual modalidade for, é considerado crime hediondo, tá? Seja na modalidade simples, que é o caput do 213, seja na modalidade qualificada pelo resultado de lesão corporal de natureza grave, ou pelo fato da vítima ser menor de 18 anos ou maior de 14 anos, seja na figura, que é o do parágrafo 1º, né? Como também na figura qualificada pelo resultado morte, que é a figura do parágrafo 2º. Quanto ao estupro de vulnerável, nós temos aqui um caso de estupro em que existe uma violência presumida, né? Então, para a caracterização desse crime de estupro de vulnerável, do 217A, caput do Código Penal, basta que o agente tenha conjunção carnal ou pratique qualquer ato libidinoso com pessoa menor de 14 anos. O consentimento da vítima, a eventual experiência sexual anterior ou a existência de um relacionamento amoroso entre o agente e a vítima não afastam a ocorrência desse crime, certo? Então, apesar de ter doutrina sustentando o entendimento de que
ainda se mantém a discussão sobre a tal da vulnerabilidade absoluta ou vulnerabilidade relativa, uma discussão bem antiga. Esse tipo penal do 217-A não traz como elementar a expressão vulnerável, certo? Essa expressão vulnerabilidade não integra o conceito primário desse tipo penal, tá? Então, aqui não cabe ao juiz relativizar esse dado objetivo para excluir a tipicidade da conduta, certo? Não se pode qualificar ou etiquetar comportamento de crianças de modo a desviar a análise, por exemplo, da conduta criminosa ou justificá-la, tá? Não existe isso de amadurecimento sexual da adolescente, experiência sexual pretérita da vítima, ou até mesmo a utilização de expressões como criança prostituta, criança sedutora, tá? Isso não é justificável, beleza? Não tem aqui que se pensar na aplicação do princípio da adequação social, tá? No caso de um estupro de vulnerável, a gente deve evitar essa carga de subjetivismo. Aliás, é isso que nos mostra a súmula 593 do STJ, que diz que o crime de estupro de vulnerável se configura com a conjunção carnal ou prática de ato libidinoso com menor de 14 anos, sendo irrelevante eventual consentimento da vítima para a prática do ato, sendo irrelevante a experiência sexual anterior, sendo irrelevante a existência de relacionamento amoroso com o agente, certo? Então, o crime de estupro de vulnerável abrange qualquer prática de ato libidinoso, havendo ou não conjunção carnal. E aqui, em todas essas modalidades, é considerado crime hediondo. Então, pensou em estupro, é crime hediondo. O que mais, professora? Epidemia qualificada pelo resultado morte também é crime hediondo, né? Aqui, então, é considerado hediondo o crime doloso de epidemia apenas quando qualificado pelo resultado morte, certo? Aqui, o resultado morte, na prática desse crime, demanda a presença de dolo, de perigo na conduta antecedente, que é causar a epidemia, e culpa no resultado consequente, né? Se do fato resultar a morte, certo? Então, olha só, o tipo penal de epidemia, em sua modalidade simples, não é crime hediondo. É crime hediondo quando ela for qualificada pelo resultado morte. E aí eu coloquei uma pergunta para vocês. Pode configurar crime hediondo a propagação do coronavírus? E aí no Unileão Digital eu coloquei um link para um post onde tem um texto do professor Nucci a respeito disso, e lá vocês vão ver uma discussão bastante interessante entre coronavírus e direito penal, falando sobre os possíveis enquadramentos jurídico-penais da conduta de pessoas que propagam o coronavírus ou que descumprem alguma medida de isolamento, enfim. Tá lá para que vocês possam dar uma lida nisso. O que mais que também é hediondo? O crime de falsificação, corrupção ou alteração, de produto destinado a fins terapêuticos ou medicinais. Aqui nós temos uma figura delituosa que entrou como crime hediondo, mas que sofreu várias críticas. Por quê? Porque essa figura hedionda, ela abrange não apenas a falsificação de produtos destinados a fins terapêuticos ou medicinais, mas também a adulteração ou alteração de cosméticos e saneantes, produtos de saneamento, né? Então, é que sob o ponto de... Qual é a crítica, né? Que sob o ponto de vista da ofensividade à saúde pública, o bem jurídico tutelado pelo 273 do Código Penal acaba equiparando produtos destinados a fins terapêuticos ou medicinais a meros cosméticos, né? Produtos que servem para o embelezamento, preservação da beleza, ou simples saneantes, que são produtos voltados para a higienização, desinfecção ambiental, tá? E é uma pena alta, é uma pena de 10 a 15 anos e multa, certo?
Então, diante disso, o que aconteceu? O STJ julgou ser inconstitucional o preceito secundário desse inciso 5 do parágrafo 1º-B do artigo 273, que traz a pena de reclusão de 10 a 15 anos e multa, né? E disse o que o STJ? Olha, na consideração da pena, no cálculo da reprimenda, a pena prevista deve ser considerada a pena do caput do artigo 33 da Lei de Drogas, né? Com possibilidade ainda da incidência de uma causa de diminuição de pena do parágrafo 4º, né, que fala do tráfico privilegiado, que nós ainda iremos estudar. Por que o STJ diz isso? O STJ diz que o legislador deveria obedecer o princípio da proporcionalidade, né, que proíbe os excessos, tanto proíbe o excesso quanto proíbe a proteção insuficiente, né? Então, aqui, em atenção a esse princípio constitucional, né, da proporcionalidade e razoabilidade das leis restritivas de direito, o STF diz que o judiciário deve corrigir esse exagero e ajustar essa pena de reclusão de 10 a 15 anos e multa, que é abstratamente combinada a essa conduta do inciso 5, né, no caso dos cosméticos, que se refere, esse inciso 5 se refere ao crime de ter em depósito para venda produto destinado a fins terapêuticos ou medicinais de procedência ignorada. Por quê? Porque se esse delito for comparado, por exemplo, com o crime de tráfico ilícito de drogas, que é mais grave, né, porque o bem jurídico protegido é a saúde pública, houve totalmente uma falta de razoabilidade da combinação dessa pena, né? E aí, em inúmeros casos, aquele esporádico pequeno traficante pode receber uma pena privativa de liberdade de 1 ano e 8 meses, enquanto que a pessoa que tem em depósito esse tipo de produto vai receber uma pena bem maior, né? Então, aqui o STJ disse que o magistrado, na hora da aplicação da pena, deve levar isso em conta, o que não afasta, o que não deixa de ser considerado, em todo caso, crime hediondo, certo? Tudo que nós temos aqui do 273, caput, parágrafo 1º, parágrafo 1º-A e parágrafo 1º-B é considerado crime hediondo. Outro crime que também é considerado hediondo, que está previsto no inciso 8 do artigo 1º da 8.072/90, definindo como hediondo, né, um crime que está previsto no Código Penal, como nós já sabemos, mas essa lei rotula como hediondo, nesse inciso 8, é o favorecimento da prostituição ou de outra forma de exploração sexual de criança ou adolescente ou de vulnerável, certo? Aqui eu até coloquei para vocês o 218B todo nesse slide, para ficar mais fácil da gente ter uma explicação a respeito disso. Esse delito é caracterizado quando, professora? Quando a vítima, né, for uma pessoa com idade igual ou superior a 18 anos, né? Menor de 18 anos, tá? E as pessoas que, por enfermidade ou deficiência mental, não têm o necessário discernimento para a prática do ato sexual, apesar de serem maiores de idade, certo? Cuidado que nós temos no Estatuto da Criança e do Adolescente o crime do artigo 244-A daquele estatuto, certo? Agora, esse 218B, ele funciona como uma modalidade específica do crime de favorecimento da prostituição ou outra forma de exploração sexual, certo? A diferença entre os dois que está tipificado no 228 do Código Penal, certo? Passei aqui o slide. Como assim, professora? A Lei 12.015 de 2009 foi acrescentada ao Código, acrescentou, né? Teve algumas alterações, trouxe algumas alterações para o Código Penal. Essa Lei 12.015 de 2009, ela revogou tacitamente o crime
que antes era definida no 244A do Estatuto da Criança e do Adolescente. Revogou tacitamente, pessoal. Então, como eu disse, cuidado com o 244A do Estatuto da Criança e do Adolescente. Ele está lá, mas foi revogado tacitamente, certo? Então, como eu estava dizendo, esse 218B, ele funciona como uma modalidade específica do crime de favorecimento da prostituição, outra forma de exploração sexual, que é um crime que está tipificado de uma forma mais genérica no 228 do Código Penal. A diferença, como eu estava dizendo, entre o 228 e o 218B, que é esse que nós estamos vendo agora, a diferença entre eles diz respeito à qualidade da vítima. Nesse 218B, são as pessoas menores de 18 anos ou pessoas que, por enfermidade ou deficiência mental, não têm o necessário discernimento para a prática do ato sexual, apesar de serem maiores de idade, né? No 228 do Código Penal, a vítima tem idade igual ou superior a 18 anos e são mentalmente saudáveis. Aqui não, são menores de 18 anos ou, sendo maiores de 18 anos, têm alguma enfermidade ou deficiência mental, certo? Então, aqui, quando é que esse delito vai estar caracterizado? Se essas pessoas forem submetidas ou induzidas ou atraídas à prostituição ou qualquer outra forma de exploração sexual, se houver a facilitação dessas práticas ou se alguém impedir ou dificultar o abandono dessas atividades, certo? Então, aqui a expressão exploração sexual é um elemento normativo do tipo e esse conceito deve ser obtido mediante a valoração do juiz, né, na análise do caso concreto, certo? Porque prostituição, a ideia, né, é que seja uma atividade habitual na qual os atos sexuais são negociados em troca de pagamento e não apenas um pagamento em dinheiro, não apenas um pagamento monetário. Então, o juiz precisa valorar essa expressão aqui utilizada nesse elemento normativo do tipo, que é essa expressão exploração sexual. O parágrafo 1º diz que deve ser aplicada a pena de multa se o crime for praticado com o fim de obter vantagem econômica. Então, aqui, se há uma modalidade qualificada para a hipótese que o crime foi praticado com o fim de obter vantagem econômica, é claro que esse especial fim de agir não faz parte do tipo básico, né, do caput do 218B. E lá o 218B vai estar caracterizado ainda que não haja qualquer intenção de lucro por parte do agente. Se houvesse intenção de lucro, nós temos aqui a modalidade do parágrafo 1º e vai ser aplicada também uma pena de multa. No caso do parágrafo 2º, ele diz que incorre nas mesmas penas quem pratica a conjunção carnal ou outro ato libidinoso com alguém menor de 18 e maior de 14 anos, na situação descrita no caput, né? E aí, então, aqui nós temos o chamado crime acessório, porque pressupõe a prática do delito previsto no caput do 218, né? E esse crime aqui vai estar caracterizado tão somente quando houver carnal ou outro ato libidinoso com alguém que tenha entre 14 e 18 anos que foi submetido à prostituição ou outra forma de exploração sexual. Então, é indispensável que o agente tenha consciência da idade da vítima, né, para evitar a chamada responsabilidade penal objetiva. E diferente do caput, né, desse 218B, que também faz referência às pessoas maiores de 18 anos que não tenham necessário discernimento para a prática do ato em virtude de uma enfermidade ou deficiência mental, esse inciso 1 do parágrafo 2º faz referência apenas aos menores de 18 anos e maiores de 14 anos. Então, se a conjunção carnal ou outro ato libidinoso for praticado com a pessoa portadora de enfermidade ou deficiência mental, que não tem o necessário discernimento para a prática do ato, o certo é que o juízo de tipicidade deve ser feito à luz do crime de estupro de vulnerável, né, previsto lá no 217A, parágrafo 1º, e aí não deve importar se a vítima encontra submetida à prostituição ou outra forma de exploração sexual, tá? O inciso 2 fala, né, do proprietário, gerente ou responsável pelo local em que se verifiquem as práticas referidas no caput desse artigo. E aqui a gente tem uma forma qualificada do crime, que já foi denominado casa de prostituição, previsto no 229 do Código Penal,
que a pena é mais elevada em virtude da situação de maior vulnerabilidade da pessoa submetida à prostituição ou exploração sexual. O cliente que conscientemente se serve da prostituição de adolescente, com ele praticando conjunção carnal ou outro ato libidinoso, incorre no tipo previsto no inciso 1 desse parágrafo 2º, ainda que a vítima seja atuante na prostituição e que a relação sexual tenha sido eventual, sem habitualidade, não importa, certo? Aqui, o fato de a vítima já ser, entre aspas, corrompida, atuante na prostituição, é irrelevante para esse tipo penal, certo? Não se pune a provocação de deterioração moral, mas o incentivo à atividade de prostituição, inclusive por aproveitamento eventual dessa atividade como cliente, tá? Aqui é punido não somente quem atua para a prostituição do adolescente, né, induzindo, facilitando ou submetendo à prática, ou dificultando ou impedindo o abandono, mas também pune aquele mas também quem se serve dessa atividade, né? Aqui, na verdade, é uma ação político-estatal em defesa do adolescente, né, mesmo contra a vontade do adolescente. A condição de vulnerável nesse tipo penal é admitida por um critério biológico ou etário, né? Constatação objetiva da faixa etária, de 14 a 18 anos, independentemente da demonstração concreta dessa condição de incapacidade plena, né? De decidir-se, de autogestão, tá? Que mais? Furto qualificado pelo emprego de explosivo ou artefato análogo que cause perigo comum. Furto qualificado pelo emprego de explosivo ou artefato análogo que cause perigo comum. Tem aulas, tá? Aqui também no meu canal sobre o crime de furto, inclusive com as alterações trazidas pelo pacote anticrime, então vocês estão convidados a assistir. E nessas aulas eu falo também sobre esse tipo penal do furto qualificado pelo emprego de explosivo, né? Que é crime hediondo, a pena é de reclusão de 4 a 10 anos, tá? E que veio agora também com o pacote anticrime, certo? Então, rotulou como hediondo, o pacote anticrime rotulou como hediondo o crime de furto qualificado pelo emprego de explosivo, né? Agora, não se sabe por que o legislador não considerou hediondo o crime de roubo circunstanciado pela destruição ou rompimento de obstáculo mediante o emprego de explosivo ou de artefato análogo que causa perigo comum, né? O furto mediante o emprego de explosivo é considerado crime hediondo, mas o roubo circunstanciado pela destruição ou rompimento de obstáculo mediante o emprego de explosivo ou artefato análogo não é crime hediondo, né? Então, é um critério muito louco do legislador para a determinação de quais são os crimes hediondos. E aí, como nós sabemos, aqui no Brasil adotamos o sistema legal, o magistrado não tem a discricionariedade de considerar o crime de roubo nessas circunstâncias como crime hediondo, tá? Bom, dentre os crimes de furto, roubo, extorsão e extorsão mediante sequestro, quais são mesmo aqueles que são considerados hediondos agora que nós tivemos as alterações do pacote anticrime? Eu trouxe uma tabela para facilitar a vida de vocês, tá? Para recordar, porque é um tema muito importante, né? Então, tá aí. Furto, roubo, extorsão e extorsão mediante sequestro, eu coloquei todas as modalidades de cada um em que é considerado crime hediondo, certo? E a previsão desses crimes no Código Penal. Existe algum crime hediondo que não esteja previsto no Código Penal? Existe sim, existem alguns, e temos também alterações com o pacote anticrime. E sobre isso nós vamos trabalhar na próxima aula. Não deixem de ler uma doutrina atualizada sobre essa matéria.